Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Hoje, dia 12 de março. E já no meio, praticamente no meio para o fim do mês, na segunda semana. Glória a Deus. E agradecemos aí a oportunidade, de podermos estar presentes, de cultuar ao nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e agradeço a oportunidade que o Senhor nos tem dado de novas pessoas aparecerem. Espírito Santo, te pedimos que o Senhor conduza o nosso culto, que o Senhor conduza todo este andamento, conduza os louvores, as pregações e até mesmo as nossas orações. Que todos ter uma comunhão profunda com o Senhor neste momento e que todos os pensamentos intrusivos sejam bloqueados, que todas as distrações sejam bloqueadas para que possamos ter um momento de qualidade com o Senhor. Ah, Senhor, lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Minha saudação a você, boas-vindas nesse culto, e para que possamos iniciar uma adoração ao Senhor, nós vamos cantar juntos uma canção que faz com que a gente reflita em o que é que nós vamos fazer quando Jesus voltar, o que nós temos para dizer, porque Ele é magnífico, Ele é maravilhoso, e o Espírito Santo dele está aqui. Então nós vamos suplicar, nós vamos pedir, cantando essa canção, para que o Espírito Santo encha os nossos corações, aqueça a nossa vida, para que nós possamos estar de ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para nos dizer nesse momento, nesse culto. Então, boas-vindas a você, e você que sabe, cante junto, você que não sabe, adore ao Senhor à sua maneira, como eu sempre digo, mesmo que seja em pensamentos, o Espírito Santo está aí, com você, te ouvindo. Então, louvemos ao Senhor, amém? Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com cura e todo o teu poder, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito vem, esperamos pelo teu soprar, com teu olho venha nos ungir.
teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Quando ele vem, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. mais uma Faz vez. de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez. Faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez faz. Faz de novo, faz de novo. O teu povo Clama a ti. o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. O que é que nós vamos dizer? O que é que nós vamos fazer quando Deus, quando o Espírito Santo nos toca e vem até nós? Glórias a Deus. Mais uma vez, minha saudação a você. E nesse momento, antes de a gente começar o estudo da palavra dessa noite, eu gostaria de, digamos que, quebrar um pouco o protocolo, porque eu vou fazer uma confissão para vocês. Toda vez que chega o momento de pregar, o momento de estar aqui falando nesse momento com você, meu coração ele acelera, as minhas mãos elas suam, dá um nervoso que o medo ele tenta sussurrar no meu ouvido que eu não sou capaz, que eu não tenho as palavras certas, que eu não vou saber do que cuidar, como cuidar do que Deus me der para falar, e que mesmo que a vontade de Deus seja que eu pregue, eu não vou conseguir. É como se o medo dissesse que a minha capacidade é pequena demais para uma responsabilidade tão grande, sabe? Então, quer dizer, humanamente falando, eu não consigo entregar. E, sendo 100% sincero com vocês, às vezes a vontade que dá é de recuar e de não fazer. Mas aí você pensa, então por que é que você está aí? Por que é que eu abro a Bíblia? Por que é que eu prego? Porque, sabe, a gente precisa aprender uma verdade que hoje eu quero refletir com vocês. Refletir, sim, nós vamos aprender juntos. E nós não vamos aprender só para pregação, vamos aprender para tudo na nossa vida. E para começar, eu já gostaria de vos dizer que a coragem, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência do medo. A coragem é a decisão de prosseguir e obedecer a Deus, perdão, apesar do medo. Quer dizer, mesmo com medo, é a gente prosseguir. Isso é coragem, porque não há quem não sinta medo.
Então talvez hoje você tenha chegado aqui paralisado, paralisada, com medo do futuro, do teu casamento, quem sabe, de não conseguir educar seus filhos, com medo talvez de assumir um ministério, com medo de caminhar pela estrada, ainda que Deus te indique a estrada, mas com medo de caminhar pela estrada e tropeçar. Ou então talvez você esteja com medo do desemprego, ou com medo da morte, ou, por que não dizer, talvez você esteja com medo de não ser capaz de exercer o que é da vontade de Deus para sua vida. Sabem? O medo, ele nos diz mesmo que a gente não é suficiente, que a gente não tem o suficiente. Mas hoje, a gente vai estudar a palavra de Deus e o Evangelho vai nos levar para um monte na beira do mar da Galileia, onde um grupo de homens estava apavorado. Apavorados por quê? Porque o que eles tinham nas mãos era trágico, era tragicamente insuficiente. E a gente vai ver junto o que é que Jesus faz quando a gente entrega para Ele a nossa insuficiência. Então nós vamos ler agora o texto que nós vamos estudar. Se localiza lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 5 até o verso 13. Eu vou repetir. O Evangelho de João, capítulo 6, do verso 5 até o verso 13. Eu vou ler então, e os irmãos acompanhem comigo. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, tua palavra foi lida nesse momento, foi lida neste culto. E agora, Pai, nós todos estamos aqui para ouvirmos e para recebermos o que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, nesse momento, nesse culto. Por isso, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, em especial a mim, eu peço que o Senhor cale nesse momento a minha boca, cale os meus pensamentos, cale até mesmo o meu coração, para que o teu Espírito Santo se manifeste por meio de mim e eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja para o teu povo e também para mim. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, para que a gente sinta o peso desse texto que a gente acabou de ler, da multiplicação dos pãezinhos e dos peixes, é preciso que a gente compreenda primeiro o cenário, né? O contexto histórico. Então, preciso dizer para vocês que aquele lugar onde eles estavam era deserto, era afastado das cidades. A hora já era avançada, o sol já se punha e a multidão, redundantemente falando, não era pequena. Quer dizer, a Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. De acordo com os historiadores, há quem calcule que ali havia entre 15 e 20 mil pessoas famintas. Quer dizer, eles não tinham supermercados abertos, não tinham como pedir comida num aplicativo, e a responsabilidade caiu no colo dos discípulos. Agora, imagine o medo de Filipe e de André. Imagine que fosse você nesse momento. 20.000 pessoas na tua frente. Que a responsabilidade de alimentar essas 20.000 pessoas, crianças, mulheres, homens, é tua. Imagine o pânico de olhar para 20.000 pessoas com fome e olhar para as mãos vazias.
Imagina o medo do fracasso. Imagine o medo de passar uma vergonha pública, um vexame, um mico. Não sei vocês, mas eu tenho medo só de pensar. Mas é nesse cenário de medo que a gente pode aprender muitas lições para a nossa vida. É evidente que há mais do que essas que eu vou elencar aqui, mas nesse momento eu convido a vocês para que a gente estude 3 dessas lições. A primeira lição eu vou chamar aqui de a lógica do medo e a matemática de Filipe. Quer dizer, Jesus ele olhou para o Filipe e perguntou, né, onde é que a gente vai comprar pão? Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Jesus só perguntou para prová-lo. Até porque Jesus já sabia o que fazer. Mas o que é que Felipe faz? Ele entra em desespero, como todos nós aqui, e puxa da calculadora mental dele, né? Então ele começa dizendo, Senhor, 200 denários, 8 meses do salário de um trabalhador, né? Não daria nem para um pedacinho para cada um. Quer dizer, a matemática de Felipe estava exata. Ele calculou certo. Dentro do limite dele, ele calculou certo. Ele calculou o tamanho da multidão, calculou o dinheiro do bolso. E qual foi o resultado que ele chegou? É impossível. E como é que a gente pode ler sobre isso, refletir sobre isso e trazer isso para a prática, para a nossa vida? Ora, é exatamente o medo que. Perdoe-me. É exatamente isso que o medo faz com a gente, sabe? O medo ele nos torna extremamente calculistas. E a gente calcula, pensa, já sei todas as possibilidades aqui, pensa nisso, pensa nisso. A gente tenta, sabe, tratar a vida como se ela fosse exata. Só que a gente está esquecendo de um detalhe, que nessa equação, nesse cálculo, tem um termo, tem uma incógnita que a gente não consegue resolver. E muitas vezes a gente nem coloca essa incógnita no nosso cálculo. E aí você pergunta, qual que é essa incógnita? Essa incógnita é Deus. A gente não coloca Deus na equação, sabe? Muitas vezes a gente calcula as situações da nossa vida dentro de todos os nossos limites e não põe Deus na equação. A gente tenta tratar a vida como se ela fosse um jogo de xadrez mesmo. Só que a gente está esquecendo que o Espírito Santo, ele não só é o dono das peças desse jogo de xadrez, mas também do tabuleiro, da vida, de tudo. A gente olha para o nosso salário e para as contas e diz: impossível, não dá. A gente olha, às vezes, para o tamanho de um problema num relacionamento nosso, para a nossa falta de força e diz: é impossível, não dá. Às vezes a gente olha para alguém perto da gente que tem uma doença e a gente diz: é impossível. Quer dizer, o medo, ele leva o nosso olhar para as circunstâncias. Ele paralisa o nosso coração. O medo, ele nos convence que o fracasso é certo. Filipe, naquele momento ali do texto, ele olhou para o problema. Só que ele esqueceu de olhar para quem estava na frente dele fazendo a pergunta, perguntando onde é que nós compraremos pão. Ele esqueceu que aquele que perguntou onde compraremos pão foi o mesmo que criou o pão, o trigo, a água do mar, tudo. Então, recapitulando essa nossa primeira lição, a gente tem que calcular, sim, tem que ser prudente, sim, só que a gente não pode ter o nosso cálculo como uma verdade absoluta para a nossa vida. A gente tem que lembrar que o Espírito Santo está na equação. Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza que isso já deve ter acontecido com você, porque comigo já aconteceu. Quantas e quantas vezes você planejou toda uma situação, planejou todas as hipóteses. Aí quando você chega lá, muitas das hipóteses que você pensou se confirmam. Só que acontece uma coisinha lá que você talvez estivesse esperando que fosse dar tudo errado, e na verdade dá certo, só que de um jeito que você nunca tinha pensado. Você pensa, meu Deus, como é que isso aconteceu? Então a gente tem que olhar para o Espírito Santo, lembrar que ele está nessa equação, que ele é o Deus do impossível. A gente tem que lembrar que há muito mais do que a nossa mente consegue calcular nas situações. Só que esse muito mais do que a gente pode calcular está nas mãos do Espírito Santo. E ele está conosco e ele nem precisa calcular. Até porque a própria Bíblia diz que, né, os nossos cabelos são contados. Então, quer dizer, isso mostra que o Espírito Santo sabe tudo. Ele é eterno. Glória a Deus por isso. A segunda lição que eu gostaria de estudar com você nessa noite, eu chamei de a coragem de oferecermos a nossa insuficiência. Então, quer dizer, continuando no texto, depois que Felipe faz a pergunta, aliás, Jesus faz a pergunta, Felipe responde, faz aquele cálculo todo, aí chega André, que traz um menino que tinha o que hoje a gente pode chamar de uma lancheira de criança, né? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. E um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos, quero chamar a atenção de vocês, é que o pão de cevada, diz na Bíblia,
no contexto daquela época, era a comida dos mais pobres, ou seja, ele não tinha um pão caríssimo, o senhor pão, não, ele tinha um pão que era dos mais pobres, era o pão mais barato que existia. E os peixinhos também, eram como sardinhas, não era um peixe, um senhor peixe, era o simples. E André, quando olha para aquilo ali, ele diz, senhor, aqui está, mas o que é isso aí para tanta gente? Como é que a gente pode, estudando esse texto, aplicar isso para a nossa vida? É aí que está. Para explicar isso, eu trouxe uma analogia para a gente poder pensar, como eu gosto de fazer. E nesse momento eu quero que você imagine que você está na frente de uma casa que está pegando fogo. Imagine que as chamas estão altas, está destruindo a casa inteira. E você não tem como sair dali, porque se você sair, aí que vai pegar fogo em tudo. Você não tem como chamar ninguém. Você está sem celular, sem nada. Mas só tá você. E o que você tem na tua mão? Você tem um copinho plástico com água. Só isso que você tem. Como é que você ia se sentir nessa situação? Falar por mim, eu me sentiria no mínimo ridículo. Porque o copo de água é tudo que eu tenho. Aí, é aí que mora o problema, porque talvez a gente se sentisse tão mal que falasse, eu só com esse copo d'água nem vou jogar. Jogar água pra quê? Esse tantinho aqui não vai resolver nada. Eu vou tomar essa água e vou guardar pra mim. Não vou fazer nada. O meu tudo é nada. Então, quer dizer, mais uma vez a gente vê que o medo do ridículo paralisa. E voltando para o texto bíblico, foi isso que os discípulos sentiram. Quer dizer, a gente vai dar 5 pãezinhos para 20 mil pessoas? Vão rir da nossa cara, vão nos xingar, não vai dar certo. Melhor nem dar nada. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção novamente. Ei, Deus não exige que nós tenhamos o suficiente. Ele exige que nós entreguemos o pouco que temos. Eu vou repetir. Deus não exige que nós tenhamos o suficiente. Ele exige que nós entreguemos o pouco que temos. Se a gente for esperar perder o medo de falar em público, para pregar o evangelho, a gente não vai conseguir, a gente não vai pregar. Se a gente for esperar ter dinheiro sobrando no bolso para ser generoso, a gente nunca vai doar. Se a gente for esperar ter o casamento perfeito para servir, a gente nunca vai servir. E como isso, eu poderia aqui listar trocentas situações, mas Deus trabalha com os nossos 5 pães, sabem? Deus, ele é mestre em usar a nossa fragilidade. Quer dizer, foi com medo? Vai com medo mesmo. Que a gente possa entregar a nossa lancheira pequenininha nas mãos do grande eu sou. Até porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a nossa obrigação não é alimentar a multidão. A nossa obrigação é entregar o pão nas mãos de Jesus. Então, recapitulando essa segunda lição, não importa, sabe, que o nosso tudo seja pouco para a gente. Simplesmente entregue o que Deus manda você entregar. E aqui, eu não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, não, viu? Estou falando de você entregar sua vida, seu caminho. Estou falando de você caminhar naquilo que Deus te manda fazer. Estou falando de, se Deus te mandou trabalhar, trabalhe. Se Deus te mandou fazer, faça. Mas o meu emprego não é o que eu queria. Mas você tem que estar aí agora. Se você precisa passar, passe. Não pare. Se você está num caminho difícil, se você está numa situação difícil e você parar de caminhar, você vai continuar ali. Se Deus te mandou buscar, busque. Se Deus te mandou prosseguir, prossiga. Prossiga em tudo. Sempre tendo Deus como teu único norte, porque Ele faz com que o nosso pouco seja muito. A terceira e última lição que eu gostaria de estudar com vocês nessa noite, nesse culto, eu chamei de o milagre acontece nas mãos de Cristo. Observem a majestade de Jesus. Quando ele viu aquele tanto de gente e só os 5 pães e os 2 peixinhos, pegou aquilo na mão, ele não entrou em pânico, não. Ele só mandou o povo sentar, que a Bíblia diz, né, que ele tomou os pães, deu graças, agradeceu e distribuiu. O pão começou a ser quebrado e não acabava. O peixe começou a ser partido e não acabava. Reparem nisso. O milagre da multiplicação não aconteceu nas mãos do menino que doou os pães e os peixes. Não aconteceu nas mãos dos discípulos que trouxeram o menino ou que entregaram. O milagre aconteceu nas mãos de Jesus Cristo. E vocês sabem o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina de um jeito amoroso, de um jeito profundo de Jesus, que Cristo é a provisão para o nosso medo e para a nossa insuficiência. Eu vou repetir.
Cristo é a provisão para o nosso medo e para a nossa insuficiência. Algum tempo depois, ainda no livro de João, Jesus diria que ele é o pão da vida. Ou seja, aquele pão que foi partido ali naquele monte para alimentar a multidão era apenas uma sombra. Era uma ilustração do próprio corpo de Cristo, que seria partido, rasgado, morrido na cruz para alimentar e para salvar a humanidade inteira, sabem? A gente tem medo porque a gente olha para as nossas mãos, mas na cruz, Cristo estendeu as mãos dele e permitiu que fossem pregadas, para que hoje as suas mãos cheias de graça, as mãos dele, né, cheias de graça, pudessem nos sustentar. Cristo não apenas nos dá o pão, ele é o pão que mata a fome da nossa alma e acalma o terror do nosso coração, que a nossa alma tenha sede de ti, glórias a Deus. Então, recapitulando essa terceira lição, o milagre ele acontece nas mãos de Jesus. Então, muito ligado na segunda lição que a gente viu, entregue, faça o que você tem que fazer, siga a vontade de Jesus, porque o milagre acontece quando os pães estão nas mãos dele, viu? Não na nossa. Se você não sabe que é a vontade dele, pergunte, busque, ore. Ele sempre vai fazer questão de te mostrar, sabe? Deus, ele sempre faz questão. Ele mostra das mais diversas formas. Claro que, especialmente pela única, santa, maravilhosa palavra do Senhor, a verdade, que é a Bíblia. Então, estudadas essas 3 lições, eu gostaria de provocar você nesse momento te perguntando: qual que é teu deserto hoje? Qual que é a multidão faminta e assustadora que está na tua frente nesse dia? Qual que é a necessidade que está te assolando, sabe? Quando eu reflito sobre esse texto, eu chego à conclusão que a gente tem de parar de usar os nossos medos como apoio, sabe? Até porque o medo, ele não é um apoio que nos ajuda a caminhar, sabe? O medo é um imã. Quanto mais a gente se achega no medo, mais a gente gruda. E quanto mais a gente gruda, menos forças a gente tem para sair. Porque como ele é um imã, ele puxa a nossa força para ele. Você já parou para pensar que quanto mais você se apoia no medo de alguma coisa, mais medo você tem daquilo? Mas eu vou te dizer, Jesus é maior que o nosso medo, viu? Sabe? Talvez nós tenhamos medo de falhar como líderes espirituais dos nossos lares. A gente diz: ah, eu não sei orar, então melhor nem orar. Eu não conheço a Bíblia toda, eu nem vou estudar, eu não vou conseguir ter todas as respostas ali, não vou conseguir ler a Bíblia inteira, ou vou conseguir ler a Bíblia inteira, mas não vou entender tudo, vou estudar para quê? Nem vou estudar. Eu não vou compreender tudo. Não, que a gente haja com o pouco que a gente tem, que a gente pegue os nossos 5 pães, que a gente reúna os nossos filhos, os que estão próximos de nós, e oremos simples, mas de coração, sabe? Jesus, ele multiplica a oração sincera de alguém que teme ao Senhor. Talvez o medo ele nos impeça de perdoar, talvez o medo nos impeça de buscar a restauração, mas vamos entregar essa dor a Cristo hoje, ainda que você não o conheça, sabe? Ele ama você, ele quer te receber, ele está pronto para receber as suas dores, para trocar o fardo dele com você. E eu vou te dizer, viu? O fardo dele, eu tenho certeza que é mais leve que o teu. A gente foi chamado para ser luz. Então, se as pernas tremerem, que a gente dobre o joelho em oração, que a gente se levante, que a gente caminhe, porque o mesmo Jesus que multiplicou aqueles pães para 20.000 pessoas e ainda fez sobrar 12 cestos, um para cada discípulo que estava com eles, até nisso Jesus pensa. Esse mesmo Deus, o que fez tudo isso, ele está aqui com a gente nesse momento. E o nosso Deus é o Deus da abundância. É o Deus que trabalha através das nossas pequenas atitudes de obediência. E você se lembra lá daquilo que eu falei lá no começo dessa ministração, quando eu disse que eu vou pregar aqui com medo? Sabe, não pensem que é fácil. Não é. Mas o negócio é tentar, é fazer. E nesse momento, sim, agora mesmo. Se você está ouvindo isso, se eu estou tentando pregar, não é porque eu sou melhor que você, não. De modo algum. É porque eu sei que eu sou tão pequeno que sem Jesus eu paraliso. Eu não conseguiria. Então, toda vez que eu vou pregar, hoje também, eu entrego meus 5 pãezinhos para Jesus e digo: Senhor, é só isso que eu tenho. Transforma em alimento seu para quem me ouvir. Eu vou te dizer, ele nunca me deixou na mão e ele nunca vai te deixar. Ele faz. Às vezes não do nosso jeito,
do jeito dele, mas ele faz. Sabe? Que a gente não fuja diante da multidão, que a gente não se esconda diante das dificuldades e que a gente possa entregar o pouco que a gente tem nas mãos daquele que é dono de tudo, que a gente confie nele porque ele não falha. Ele transforma o que está perdido. Ele transforma aquele que está perdido naquele que sorri com a vitória de Cristo. A alegria de Jesus é a nossa fonte. E você se lembra quando eu falei lá no começo do medo de caminhar na estrada? Que ainda que Deus nos indique a estrada, às vezes a gente tem medo de caminhar na estrada e tropeçar, sabe? Que a gente possa ficar tranquilo, porque se Deus nos manda, ainda que a gente tropece, Ele não só nos ajuda a levantar, como Ele nos diz para continuar, porque tudo vai dar certo. E o que é o tudo vai dar certo? É tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele. Então, que a gente não seja escravo do medo, que a gente seja servo do Senhor, que a gente possa agradecê-lo, que a gente possa lembrar de que até aqui a mão dele nos sustentou. É por isso que você está conseguindo ouvir esse culto nesse momento, onde quer que você esteja. E aí onde você está, o Espírito Santo está com você. Não pare agora, viu? Não pare aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu agradeço a você por você ter ouvido. Eu agradeço a Deus por ter me permitido trazer essa mensagem, que foi uma bênção na minha vida, e eu rogo a Ele que tenha sido uma bênção na sua vida também. E agora a gente vai cantar, e a gente vai cantar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. A gente vai cantar lembrando desse Jesus, o Jesus que morreu na cruz por nós, que nos comprou com o sangue dele. E a gente vai cantar e vai declarar e vai dizer que nós não somos mais escravos do medo, que Jesus ele já preparou tudo, ele sabe tudo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um dos que estão aqui. Então, que a gente possa lembrar disso sempre, e que quando o medo vier, você entregue seus 5 pãezinhos, seus 2 peixinhos para Deus e diga: Deus, eu vou fazer com medo mesmo, Pai, porque eu sei que eu não posso ficar parado. Que, de certa forma, você se sinta inspirado. Não por mim, porque eu sou pequeno, mas pelo Espírito Santo. Porque o mesmo Deus que fez todos os milagres da Bíblia é o Deus que vai fazer milagres na sua vida, do jeito dele. Cantemos ao Senhor e muito obrigado. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci na sua família, com seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho
Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais este culto. Te entregamos, Senhor, este culto. Agradecemos pelos louvores, pela pregação. E te pedimos, Senhor, por cada um de nós aqui. O Senhor venha atender todas as petições colocadas, verbalizadas no culto familiar e também as petições que não foram verbalizadas, que o Senhor conhece, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, Senhor. E pedimos ao Pai, o Senhor venha realizar curas de enfermidades, Pai. O Senhor derrame suas águas purificadoras, todas as enfermidades sejam levadas embora. As enfermidades que provêm do inimigo sejam repreendidas em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Senhor, para todos aqueles que estão necessitados. O Senhor venha prover o sustento àquelas pessoas que estão passando por dificuldade. O Senhor venha, sim, através do teu amor, que todo medo seja lançado fora e que possamos fazer a tua obra segundo a tua vontade, ó Pai. Te peço também para todos aqueles que estão assistindo, tanto no YouTube quanto ao vivo, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que possamos ter mais intimidade com o Senhor, que possamos ter um aprofundamento gigante de intimidade com o Senhor, que a nossa comunhão se torne cada vez mais forte, Pai, e que também que o Senhor nos dê a paz que excede todo o entendimento em meio a toda a tribulação que viemos passar, Pai. Que teu Espírito Santo nos encha todos os dias e que ele nos transforme, nos molde, Pai, segundo o teu querer. E torna os nossos corações favoráveis, Pai, a serem obedientes a Ti, favoráveis a deixar com que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nos transforme. Eu te peço, Senhor, por todas as petições, eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Que Deus nos abençoe, que a bênção venha dele e que todos nós possamos dizer amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço a todos pela presença. Também agradeço a todos aqueles que assistiram até aqui. E para que eu saiba que você assistiu, deixe no comentário a palavra medo e receba um coraçãozinho. Mas além disso, também tragam dúvidas caso vocês tenham. Enfim, possamos conversar ou ali pelos comentários ou através do nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Podem nos contatar. Dúvidas e comentários são sempre bem-vindos para que possamos estudar juntos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.